pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Estamos aqui, eu, engenheira Marissa Menezes, minha companheira, engenheira notável, engenheira Gisele Azevedo, para trazer conteúdo de muita qualidade para vocês e temas super relevantes na nossa área de engenharia. Agradecer nossos patrocinadores e apoiadores que permitem manter o canal no ar, né? Manter esses conteúdos aí inéditos para vocês. Quem são eles, Gi? Hoje nós temos até uma novidade, né? Novo parceiro. Olha, aí sim. Isso mostra que o canal tá aí motivando pessoas. E atingindo os objetivos, né? O conhecimento está chegando cada vez mais longe. Isso aí. Bom, então a gente agradece aqui hoje a ProCrio, a Soprema, a Soncine, a Imper Solutions e o nosso mais novo agregado, que é o IDD. Isso aí, o Instituto IDD, que a gente comentou várias vezes aqui no nosso canal, como sendo referência de instituição de ensino, de pós-graduação, ensino de extensão, né, ensino de qualidade na área de engenharia. Inclusive, teremos aí em abril, né, um curso inédito, Sua Obra Seca, do projeto A Manutenção, relacionado aí à impermeabilização, que inclusive vai ser um dos pontos que a gente vai abordar aqui hoje. Hoje vamos falar, pessoal, de perícias, avaliação e perícias, especificamente em sistemas de impermeabilização, né? Primeiro a gente vai conceituar, a gente sabe que perícia, né, geralmente está envolvido ali, né, é o profissional que avalia as condições técnicas do imóvel, da edificação, e principalmente quando a gente tem problemas, ações judiciais, né? Qual que é o papel do perito? A gente vai falar um pouquinho desse tema hoje e a gente trouxe, claro, um especialista feríssima no assunto, diretamente de Curitiba para cá, né? Para nossos estúdios em São Paulo. Como dizem agora, né? Um convidado internacional. Isso aí. Estamos aqui. Quem que é ele? Fala um pouquinho aí. Gente... Vou fazer o resumo do resumo, porque ele vai contar para nós aqui um pouquinho da história dele aí, de como ele caiu aí nessa área de perícia, né? Ele é técnico em edificações, ele é tecnólogo em construção, ele é engenheiro civil, pós-graduado, mestre em engenharia, ele tem um master internacional na área de ensaios no México e em Portugal. Fera, hein? Ele tem diversos treinamentos internacionais e, além de tudo isso, ele ainda é professor desde 2003 aí no IDD. Então, seja bem-vindo, Kirk Moreira. Bom dia. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, engenheiras notáveis, né? Espero que seja um bom bate-papo, que a gente possa aí contribuir com o setor aí, né? Com certeza, muito bem-vindo. Eu sempre, né, a gente traz aqui convidados que são especialistas, de referência, mas também que são convidados que a gente admira muito e já conhece o trabalho no mercado, né? E o Kirk é um desses profissionais, além de amigo pessoal, parceiro de IDD, vai estar lá no nosso curso, por isso, olha só, vão ter uma palhinha aqui do pouco de conhecimento que esse cara tem e vai compartilhar com a gente lá no curso do IDD. Eu acho até interessante, já que a gente está falando do curso, depois a gente colocar o link lá no nosso canal. Com certeza. Para o pessoal se inscrever e participar, gente. Vocês não podem perder essa oportunidade. Exatamente, as vagas são limitadas e começa já agora dia 24 de abril, né? Isso, exatamente, dia 24 e primeira semana de maio, né? São 6 noites de aula, né? Maravilha. E vale muito a pena que passa por todo o processo, a gente comenta depois, né? Mas passa por todo o processo da impermeabilização, né? Show de bola, Kirk. Bem-vindo. Agora vamos deixar o Kirk, né? Contar um pouquinho do resumo ali, né? Trajetória Conta pra dele. nós aí. Bom, de fato, eu nunca achei que eu ia cair de paraquedas na área de engenharia, né? Lá nos anos 90, quando eu estava iniciando o segundo grau técnico, meu sonho era ser médico e talvez por isso que eu entrei nessa área de engenharia diagnóstica, né? Que é cuidar aí das construções e impermeabilização também acaba, né? Porque é a minha área de atuação também. E eu sempre tinha aquela ideia de ser médico, depois até estendi, até padre eu quis ser na infância. Caramba! Né? Você teve várias fases, né? Várias fases, né? Na minha infância, a minha mãe conta a história para as amigas delas, hoje em rodas de chimarrão, que tem muito no sul, né? Que eu montava o altar, né? Eu montava o altar e fazia a minha própria missa.
Mas aí, enfim, eu quis ser médico, achava legal cuidar, entender, né, compreender por que as coisas aconteciam e como tratar as coisas. E aí, acho que isso já estava um pouco na minha mente, né, esse processo. Só que daí, em 90 e pouco, aí, no começo dos anos 90, quando eu entrei no segundo grau, eu estava com meu pai, né? E o meu pai falou, essa instituição, que é o Cefet de Curitiba, que hoje mudou para o TFPR, falou assim, tem um curso muito legal, que eu estou vendo aqui, que é técnico em edificações. Eu falei, mas o que é técnico em edificações? Imagina eu com 14 anos, né, escutando isso. Trabalha em obra, auxilia, tal, né? Vai auxiliar engenheiro, aprende engenharia. E eu falei, é legal, né? Legal porque não é curar, mas é aprender a fazer, né? Exato. E aí eu entrei sem compromisso. Obviamente, quando eu comecei o curso técnico com 14 anos, e quando eu escutei falar em impermeabilização com 14 anos, é uma coisa que eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui, né? 14 anos não... Mas aí a gente vai entendendo e a maneira que a gente vai crescendo e a nossa cabeça vai tendo mais conhecimento e visão diferente do mundo, a gente percebe que isso também começou, de uma certa forma, a me agradar. E aí terminei o curso técnico, passei numa faculdade de tecnologia em construção civil em concreto, tinha tentado em engenharia e tecnologia, não tinha passado em engenharia no primeiro momento, né? E aí fui fazer o curso de tecnologia, me especializei em concreto, né? Então é um curso superior, de 4 anos. E posteriormente fiz engenharia, pós-graduação, mestrado, e aí foi, né? Cursos internacionais na área, até eu chegar na parte de engenharia diagnóstica, na verdade desde 2000, atuando com impermeabilização, recuperação, reparo de estruturas, a gente começa a ver que há uma certa necessidade de... Eu tinha essa visão, né, que as pessoas queriam muito soluções, mas não procuravam entender o que acontecia. E aí vem a minha infância de médico, né? Falei, não, mas para curar você precisa entender o que tem de doença. Comecei a entender um pouco melhor. E até hoje a gente estuda, obviamente, né? E então eu entrei nesse mundo, né? Assim, né? Desde 2000, com perícias, laudos, engenharia diagnóstica desde 2010, consultoria em impermeabilização, obviamente, né? Então estamos hoje nesse mercado desde então, né? Muito legal. Ô, Kirk, só uma curiosidade, até antes da gente entrar no assunto. Você acabou se especializando também em impermeabilização, porque era um dos principais problemas relacionados ou... Sim, porque, veja, quando eu comecei a trabalhar com impermeabilização em 2000, as pessoas me falavam assim, o que tem de material de impermeabilização? Mal tinha catálogo de fornecedor, então você tinha que acreditar naquilo. Então eu comecei atrás de bibliografias internacionais, artigos, mas até então ainda não tinha muita coisa. E as pessoas sempre falam assim, puxa, aquela história, né? É sempre aquele vizinho, aquele meu amigo, vamos fazer um churrasco lá em casa? Eu vou aproveitar e vou mostrar, tem um teto aqui que tá vazando. Verdade, né? Nossa, até hoje isso acontece. Eu tenho convite de café para ir olhar na casa da minha amiga. Exatamente. Se o café Ainda for não bom marquei. ainda, né? A gente pensa, não, tô brincando. Mas assim, eu comecei a perceber que diferente de outros, não desmerecendo outros setores da engenharia, que todos têm a sua razão, obviamente, mas impermeabilização sempre foi um desafio. Porque às vezes você está aqui, a gente está conversando, está pingando aqui na tua cabeça, mas a água está entrando a 1, 2, 3 metros. E normalmente está gerando algum tipo de dano. E o que eu sempre comento, as pessoas que querem começar na área, se especializem, vão atrás de informações, conhecimento, o porquê das coisas, entender sintomas, causas, mecanismos, né, consequências, porque impermeabilização é um assunto, né, que gera muita demanda, mas ele é muito desafiador você encontrar problemas de infiltração. Tem muita gente que eu me admira, né? Às vezes, fez um laudo, né? Eu acho que, não desmerecendo, né? Mas às vezes é mãe de santo, assim, às vezes a pessoa chega, tocou na estrutura, assim, né? Tocou no pilar. Isso, né? É isso. Eu falei, puxa, eu fico admirado, né? Porque eu não tenho ainda essa divindade. Esse dom, Queria esse né? dom também, gente. E eu acho que, assim, a gente tem que tomar cuidado de não frustrar quem está querendo que isso seja solucionado, que normalmente é um consumidor, né? Sim, claro. Então, essa é a preocupação, tá? Legal. E até antes da gente entrar também, seria legal a gente conceituar, né? A gente tem muitos seguidores aí da nossa área de ímper, da área de patologia, de engenharia. Temos muitos estudantes, então seria legal você, como um profissional da área, conceituar um pouco essa questão da perícia, né? No que consiste a perícia, o que é a perícia, qual é o papel do perito, né? Claro.
Bom, o perito, existe uma norma de perícia, uma norma brasileira que é 1996, que ela foi atualizada agora, ela vai provavelmente para consulta pública esse ano, né? Que regulamenta a profissão ou atividade, melhor dizendo, né? De perito na engenharia. E o perito na engenharia é um profissional esclarecedor. Então, não é um profissional que é em cima do muro, tá? Melhor dizendo, a gente até comenta, hoje está muito na moda, a gente acho que vai comentar até depois, da questão de termografia. Eu compro uma câmera termográfica, aponto lá no local, independente agora de calibração e tal, achei aqui um bolsão de água. Isso para uma perícia não é suficiente. Você precisa compreender todo o processo, por que ocorreu, qual foi a causa, os mecanismos, né? E as consequências. Sendo essa judicial, o judicial ainda é mais intrínseco a isso, né? Quando o juiz ele te contrata, ele normalmente, assim, alguém vai ter que pagar alguma conta, algum prejuízo, algum ser dano. Responsabilizado, ser né? responsabilizado, né? Então, assim, ele não quer em cima do muro, de maneira nenhuma. Por que aconteceu? Mas qual foi a causa? Eu costumo sempre dar algumas dicas que, para mim, funciona muito bem, tá? Para minha maneira de trabalhar. Quando você vai fazer qualquer tipo de perícia, você sempre tem que ter em mente que você tem que analisar todos os projetos que envolvem aquela perícia, toda a mão de obra, mesmo que mínima, que envolva, né, essa perícia, os materiais que foram utilizados, e certificações, etc. Se é possível entender o planejamento da obra, diários de obras e coisas assim, e até perceber se não teve alguma influência de usuário nesse processo. Eu tenho toda a convicção que é um start interessante, né? Principalmente quando a gente entra na parte daí de impermeabilização, que é mais desafiador. Daí você pode complementar com ensaios e outras coisas assim, tá? Então a perícia, ela é uma atividade de engenharia, mas que requer, né, que seja inconteste o que está sendo descrito, tá? Então, e hoje não é nenhum, né, mas melhor dizendo, todo o sentimento, conhecimento do profissional, melhor dizendo, né, dá toda a diferença no resultado. Tá? No resultado. No resultado dessa análise, né? Exatamente, perfeitamente. Tá? E com relação às ações, né, judiciais, problemas que a gente tem no pós-obra, assim, até com base na experiência que você tem, estudos e tudo mais, você tem uma ordem de grandeza, assim, de proporção com relação aos problemas relacionados à impermeabilização? Tenho, porque eu já 20 e poucos anos na área, né? Tantos artigos internacionais, trabalhos que eu peguei na ACI americana, né? BS inglesa e tal, mas não vou muito internacional, porque os números são bem parecidos com o Brasil, né? Eu escuto muitas vezes as pessoas falando números, né? Porque infiltração é muito, mas muito quanto? Muito quanto, Então, existem diversos artigos publicados do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, né? Em seminários, simpósios, tá? Do IPT, que o IPT faz essa pesquisa desde 1983, tá, Olha, gente? legal. Não é de agora, tá? Legal. Eles vão atualizar no começo de 2000, daí em 2017, né? O próprio IBRACON, Instituto Brasileiro de Concreto, e os números são bem parecidos, né? São perto de 60% dos problemas de obra relativo à infiltração. 60% é bastante. Eu já escutei gente falando mais que isso, eu acho pouco provável. Mais que 60 é bem pouco provável, acho que até sem alguma base para falar isso, referência, né? E menos, já vi gente falando, não, 10, 20 também não é, tá? Um número que é razoável, gente, e é razoável que a gente diz que é comprovado. Por pesquisas, é entre 55 a 60. A minha experiência como profissional nos meus laudos, minhas perícias, eu chego perto a 60. Disso. Não é mais do que isso, tá, gente? Tá? Mas 60 é bastante, né? Já é bastante. É que eu já vi coisas, até gente falando 90%. Nossa, eu falei que a água inteira, você quer andar com guarda-chuva dentro da edificação. A edificação inteira tá uma cachoeira, né? Tá no navio, gente, vocês não estão entendendo. Tá no navio, exatamente. Né? Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes, assim, as pessoas falam isso, mas com base em que informação, sabe? Às vezes, e qual motivação? Às vezes as pessoas querem valorizar alguma informação por algum motivo, ou o próprio serviço, dependendo do que faz, né, na área. Isso como, por exemplo, até de executor de obras, às vezes não desmerecendo que eu conserto todos eles, mas às vezes, veja, 90%, né, eu já vi gente falando 85% das obras vazam, né, ou o problema da patologia ou da manifestação patológica é em função de infiltração.
Isso para mim, Kirk, respondendo ao meu cenário, é vender uma coisa que não é tudo isso. Senão a gente tá costurando muito mal para ter 80 e poucos %. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas informações. Exatamente. Tá? A gente já falou muitas vezes aqui, né, no podcast, com relação à credibilidade das informações, né, que o mundo digital, ele abriu as fronteiras, né, as informações chegam cada vez mais longe, o conhecimento, mas é importante, né, isso que o Kirk falou, e até como professor, como estudioso da área, toda vez que a gente citar uma informação, você ter a referência, né? Antes de publicar, de sair, né? Que seja numa live, num artigo, num documento mesmo, né? Num laudo, enfim. A gente precisa estar muito bem embasado, né? Não é, na engenharia, a gente não pode sair falando simplesmente as coisas. Pode ter achismo, né? Exatamente. É uma ciência exata. Exatamente. E quando a gente fala em colocar no papel isso daí, principalmente na parte de perícia, isso pode gerar um grande transtorno. Se vai para um lado contrário, eles vão atrás, vão pesquisar, e se eles comprovarem que você está... Passando uma informação errada... Você responde por isso, acabou. Não tem conversa, né? Porque você está gerando algum transtorno para alguém com aquela informação. Com certeza. Está ajudando alguém, mas tem o outro lado da moeda, né? Que está sendo prejudicado. Exatamente, tá? É isso aí. É complexo, né? Por isso que a gente sempre fala de filtrar realmente as informações que a gente recebe aí nas redes sociais e tudo mais. Gente, hoje eu acho interessante o universo das mídias sociais, né? Acho, por exemplo, o trabalho de vocês aqui é muito legal, porque vocês são 2 especialistas que estão no mercado, né? São notáveis, não é só pelo nome. Obrigada. E acho legal, mas, gente, antigamente a gente não falava de cliques, a gente falava que papel aceita de tudo. Tá? Verdade. E a gente até falando antes de começar o podcast, eu como projeto de impermeabilização também já há bastante tempo, a gente fala assim, às vezes o dono da obra assim, não, mas você projetou essa espessura da impermeabilização, mas o fornecedor disse que pode ser a metade. E ele coloca no papel, que legal, coloca no papel e emite uma RT, porque eu fiz um estudo de todo o teu contexto para eu te dizer com segurança que você não vai ter problema. Exatamente. A pessoa, eu entendo a motivação das pessoas quererem vender, tá? Isso não é um problema. A gente não pode entender que isso seja um problema, não é mesmo. Mas, às vezes, nessa ansiedade, ou seja por cumprir metas, ou por entrar naquela obra, ou naquele fornecedor, acabam cometendo esses equívocos. Então, eu sempre comento, você é responsável pela sua informação. E, nesse sentido, se são coisas que vai gerar, ou pode gerar algum tipo de transtorno, se você é responsável, você tem que documentar. Não tem problema você documentar, emitir uma RT e coisas assim. Exatamente. Tá? E o que preocupa, assim, a gente vê muitas empresas no mercado, né? Isso não só na área de impermeabilização, mas o mercado tá aí, né? Todo dia tá entrando uma solução nova, empresa nova. E, às vezes, a empresa emite, né? Formaliza uma informação, fala, não, eu, né, dou garantia que sim, tem uma durabilidade de tanto, e você vai ver a empresa, às vezes não tem isso de idade, né? Fala, com que histórico se baseou nessa informação? Se não tem ensaio, né, tá ali formalizado com o logo da empresa, ok, mas nem a própria empresa tem essa quantidade de tempo. Qual é a referência, né? Então... Você sabe que em termos de perícia, isso pode gerar um transtorno para a empresa, né? Olha porque só. Se o perito, né, ele for especialista no assunto, que normalmente o juiz, ele nomeia uma pessoa que seja especialista naquele assunto, e seguindo algumas dessas premissas que eu falei, vai atrás de projeto e tal. Quando o perito chegar na parte de materiais, opa, tá bom, você me falou. O perito, ele não vai sentar em cima da informação e falar assim, tá bom, ele me disse que é 20 anos, é 20 anos. Ele vai atrás, né? Ele vai querer saber. Puxando, né? Exatamente, eu quero ensaios, que norma que atende, onde que você ensaiou. Histórico de obras. Provavelmente histórico de obras, tá? Porque ele vai querer excluir, né, possibilidades para ele chegar de forma mais assertiva aonde é o problema. Que às vezes até é uma questão simples o problema, né? Às vezes pode ser um conjunto de tudo isso, inclusive. Mas em questão de material, quando em termos de para uma obra normal, isso que você acabou de falar, Marissa, pode ser até que se passe despercebido, né? Se venda a solução. Mas se isso vazar um dia e for para uma perícia, o perito tem uma grande chance dele de pegar isso. Questionar e chegar a essa conclusão. Se vendeu ou se colocou um produto no mercado que não está de acordo, ou se vendeu um produto e não se entregou o que ele prometeu. Olha só. Tá vendo? Eu tive uma experiência nesse sentido. Lógico que eu não estava como perita, né? Mas o perito, ele me acionava. Porque tem o perito e tem os assistentes, né? Os assistentes técnicos. Né? Eu acho que os assistentes eram poucos experientes com a parte de impermeabilização, então eu acabei trabalhando de assistente para assistente, olha isso. Isso é legal. Olha só, você viu assistente para assistente. E aí ele puxou todo o histórico
de produto, o que foi feito, como foi feito, ensaio da época, pegou tudo. Porque veja, eu acabei não comentando, mas um trabalho quando é uma perícia judicial, o perito ele é o olho do juiz. E ele tem que ser imparcial. Tá? É isso que conduz o trabalho dele, inclusive. E quem fiscaliza isso são os dois lados. Mas muitas vezes os dois lados, o que acontece? Eles não têm conhecimento. É um condomínio, daí é a construtora que às vezes não tem especialidade naquele assunto e tal. Então eles podem indicar assistentes técnicos. Esse pode ser, entre aspas, parcial, porque ele vai defender o lado dele, desde que ele haja com ética. Eu digo parcial com ética, né? Então ele vai fomentar, inclusive, o perito de perguntas, questionamentos e informações. Então isso que ele acabou de fazer, que ele te contratou como assistente da assistente, ou acabou sendo? Não, me contratou isso. Não, né? Ele só me usou gratuita. Vamos usar uma palavra meio feia aqui, mas ele me usou como assistente. Entendi. Mas isso que ele fez foi justamente isso, sabe? É por ele não ter confiança na informação, e ele precisa ter essa confiança. Atrás de um especialista, né? Eu vou atrás de um especialista porque eu vou indagar o perito. Perito, você tem obrigação de me responder, né? Então, dentro dessa área, né, que é uma engenharia diagnóstica, que é uma parte da perícia, né, há uma necessidade de ter esse esclarecimento e você precisa trazer, à luz dos fatos, essa informação. Eu não queria nem me gabar, não, mas a gente ganhou. Tá vendo? Parabéns. Mas olha o peso, né? Olha a responsabilidade de um perito, né? Eu gosto da vitória, eu entendo, né? Mas é assim, você foi justo com alguém. Tá? Você foi justo com alguém. Então, nos meus trabalhos de perícia, sempre me norteio com isso, tá? Você precisa... Eu não acabei não falando para vocês também, mas eu tenho formação em programação neurolinguística também, né? Olha! O que você não fez, né, Kiko? Não, Meu Deus do céu! Tem algumas coisas, por aula de paraquedas, por exemplo, né? Não fiz ainda. Isso aí eu quero fazer. E aí eu tenho, sou practitioner, master practitioner, tenho até formação em constelação sistêmica, né? Nossa. Não constelo ninguém, tá, gente? Não constelo, é mais por curiosidade. Para entender melhor as pessoas, sim, as coisas, né, as os comportamentos. Hoje a gente precisa disso, isso realmente. É muito importante. Vocês não vão acreditar também, eu fiz um treinamento chama Mapeando Pessoas. Olha, né? Esse deve ser legal. Bem legal. Por quê? Porque o corpo responde, né, 80 e poucos por cento, agora não lembro bem o número, entende linguagem corporal, né? Ou seja, você está dizendo uma coisa... E seu corpo outra. Ele diz outra, ele não deixa, o corpo ele é justo, ele não mente. Então, eu treinei um pouco, mas não sou especialista. Mas ajuda muito a questão de perícia. Imagina, né? Porque você investiga e entrevista muita gente, né? Exatamente. A PNL me ajuda, assim, a me colocar nos dois lados, a motivação, porque tudo tem uma motivação positiva em ser feito, então existem algumas premissas dentro da própria PNL, da programação neurolinguística, né? E a questão de mapeando pessoas é justamente quando eu treinava mais, lia, até você conseguia, que na verdade não é só um gesto, é combinações de gestos, mas você pega uma outra coisa, né? E aí ajuda muito nessa parte de perícias, né? Isso até para quem trabalha com perícia é uma dica que eu dou, sabe? Se conseguir fazer isso... Entenda pessoas. Entendam pessoas, que se não entender, você vai só ficar brigando e tendo dor de cabeça. Tá? Eu cheguei a ler algumas coisas sobre essa questão de ler pessoas, né? Às vezes do corpo, né? A pessoa tá falando, não, sim, a cabeça tá balançando que não. Então, tipo assim, tem algumas coisas... Tem assim, por exemplo, um grátis aqui, né? Por exemplo, a pessoa não... A dica, galera, ó. Quando a pessoa não tem certeza, normalmente ela ergue um ombro. Ela vai falando assim, Marissa, Gisele, sabe? Legal, eu gosto da área de impermeabilização. Ela não tem muita certeza, né? Olha só, e quando ela tá mentindo, ela quer fugir, né? Ela faz isso daqui. Tipo como se estivesse ansioso, ou sem se, né? Dar aquela... É uma combinação, isso é o mais comum, tá? A gente tem que entender o contexto da conversa. Uma outra coisa que é interessante, por exemplo, na perícia, quando você vai... combinar com uma pessoa, normalmente e olha como é ciência, né? Você vai cumprimentar uma pessoa, cumprimentando a mão, assim, né? Normalmente a mão gelada é um indício que ela pode estar querendo fugir, mentir. Porque é uma defesa do corpo natural. O que é a mão gelada? É jogar todo o sangue para as pernas, para que em caso de fuga eu tenha minhas pernas aquecidas. Isso tudo é comprovado cientificamente. Caramba. Então, quando você vai cumprimentar uma pessoa, principalmente em perícias, a pessoa às vezes... Claro, de novo, né, gente? É um contexto. Tô falando de maneira bem genérica, né? Existem livros, inclusive, para isso e tal. E eu estudo ainda bastante isso. Mas a pessoa cumprimenta, tá com a mão gelada, tal, né? Opa, né? E às vezes a pessoa, você pode perceber, numa perícia eu percebo, a pessoa tá suando às vezes frio. E a mão tá gelada. Exatamente. Tá ansioso, tá ali nervoso com alguma coisa. Né? São ferramentas que são legais com o trabalho de perícia. Interessante isso. Gostei. Já até anotei, acho que eu vou procurar. Tem institutos, que inclusive o instituto que eu fiz,
Ele é aqui de São Paulo, mas tem no Brasil inteiro, sabe? Que vale a pena, sabe? Acho que são formações complementares na área humana que a gente... Sim, eu percebo que falta na parte de engenharia. Importantíssimo. E a gente, assim, né? Eu não atuo na parte de perícia, mas... já atuo há algum tempo na parte de projetos, né? Trabalhei em assistência técnica de empresa que até que levei de boa. Mas projeto já foi algo que, assim, me tirou da realidade, né? Tanto que eu tive uns surtos. Mas depois disso, tipo, tamo junto, né? Como diz um professor meu da pós, falou assim, engenheiro e arquiteto que nunca surtou, tem alguma coisa errada. Não trabalhou, né? Não trabalhou ainda, né? É aquele negócio de matemática, né? Exatamente. Você tá fácil, tá errado. Exatamente. Faz de novo. Faz de novo. Mas aí foi onde eu procurei isso, assim, entender um pouco melhor, porque existem alguns comportamentos e a gente lida, né, com cliente, com outros colegas projetistas e tudo, que aí a pessoa tem um determinado tipo de comportamento, você acaba levando pelo lado pessoal, ou acha que é grosseiro. Só que quando você começa a entender, né, a formação, ou entender o perfil das pessoas, você começa a entender por que daquele comportamento. Não é com você, né? É com a situação, ou se fosse qualquer outra pessoa, ia agir daquela forma. É a realidade de mundo dessa pessoa. Exatamente. Você não pode ter, assim, a pessoa cresceu diferente da tua maneira, da sua vivência, né? Tem valores diferentes, tem né? valores que, na verdade, que podem até limitar elas, tá? Valores e crenças, etc. Ambiente, Exatamente. tá? Tem tudo isso. Até chegando numa espiritualidade que a gente fala. Exatamente. Existe também uma outra coisa que vale muito assim, a informação, que é um estudo chamado Enneagrama, que se fala, existem 9 maneiras de preferências, mas são 27, porque daí tem algumas derivados, né? Se você é mais social, se você é mais parceiro, né? Se você é mais autodefesa, né? Bacana isso. Que é autopreservação que ele fala. São 9... A gente fala que existem 9 casinhas e tem uma que você tem preferência, né? De habitar, a gente fala, né? Então, é legal, sabe por quê? Porque você primeiro se conhece. Então, começa por você, né? Começa sempre por você. A mudança começa por você. Mas... quando você se compreende, inclusive, você acaba compreendendo os outros. Mas tudo isso, por incrível que pareça, ajuda num trabalho de perícia. E que você começa, puxa, às vezes aquela pessoa tá te dando a resposta, não porque ela tá reativa, porque é a maneira que ela enxerga o mundo daquela forma. Exatamente. E ela responde a experiência dela. Exatamente. Tá? Isso é muito legal, pessoal. Então, dica aí pra perícia, e eu diria até pra área de engenharia. Conhecer pessoas, autoconhecimento e conhecer pessoas. Saber lidar com pessoas. Todas as áreas. Você falou a questão da assistência técnica, a gente precisa disso também. Na assistência porque também. A gente, na verdade, a assistência técnica, ela precede a perícia. Porque se não resolve ali, vai pro judicial, né? Então, a gente tá ali no pré. A pressão também. Não resolveu ali, pode ter certeza. E se a pessoa tiver um sentimento que ela tá sendo... Eu sempre dou exemplo na aula, né? Vamos lá, você guardou um dinheiro num mês, lá, eu vou lá e quero comprar aquela calça, seja jeans, por exemplo, né? Você vai lá numa loja, seja no shopping, loja de rua. Aí você vai lá e se gastou, né? Vou dar um número bem hipotético, né? Um número alto aí, uns R$500 uma calça. Você economizou, né? Pra caramba, foi porque lá. Eu quero aquela, porque eu quero. Porque é o teu sonho. Daí você chega em casa, né? Não vou nem usar, vou usar no final de semana. Vou deixar pra uma ocasião super especial. Exato. Daí você coloca, na hora que você coloca e vai fechar o zíper sai na tua mão. Aí você né? fala, você acha que alguém vai falar assim, puxa, sabe que é aquele vendedor, né? Eu acho que ele se equivocou, acho que ele sabia que provavelmente podia estar estragado. Coitadinho dele, eu vou voltar lá e vou falar assim, olha, sabe aquela calça que você me vendeu? Teve um equívoco aqui, acho que tá, né? Veio estragado, né? Quem que faz isso? Ninguém, né? Primeira coisa que eu posso responder por mim. Aquele cara tinha uma cara meio estranha mesmo, né? Ele olhou, ele me achou meio trouxa, desculpa usar o termo. Vou empurrar, eu sei que tá estragado, esse cara não vem reclamar. Então você já passa na sensação que você tá sendo enganado. Então por isso que uma assistência técnica, assim, se ela não é resolvida, puxa, eles estão achando, pode ter certeza. Estão me enganando, estão achando que eu sou trouxa. Vou levar pra justiça. Vou levar e hoje tem informação, né? E é isso que acontece. É bem isso mesmo. Tá? E infiltração, gente, é pior ainda, sabe? Porque infiltração, o que acontece? Umidade, muitas vezes gera mofo, bolor, problema de saúde, ou pinga em cima daquela televisão 52 polegadas que a pessoa tá pagando a parcela. Verdade. Né? Ela fica pensando... Criança doente, né? Direto no hospital, exatamente. Problema respiratório. Uma vez eu fui numa casa que o cara não conseguia colocar o piso laminado de madeira. A esposa dele chegou e falou assim, olha, eu tô indo pra casa dos meus pais. Porque eu não aguento mais, eu não consigo receber os nossos amigos aqui, porque passa... Primeira ou segunda chuva que cai, sobe a água pelo piso, e o nosso piso laminado, e a gente tem que deixar sem piso porque não resolve. Não dá. Então, o transtorno é isso, tá?
Complicado. Ô, Kirk, e quais são os problemas mais comuns que você encontra? Assim, eu sei que são diversos, né? Principalmente em 20 anos aí que você tem, né, de atuação, mas existem, assim, os mais comuns, os mais frequentes com relação à parte de IMPER, assim, tanto a manifestação quanto a origem, projeto, execução, Claro. obra. Tá, então vamos por parte, né? Se a gente for falar em residências, né, casas, sobrados, normalmente a ascensão de umidade é o que eu mais encontro. Tem vários, como você falou, né? Vou falar o que eu mais Que é encontro. o mais Ascensão, frequente, né? tanto em piso, como eu acabei de dar o exemplo agora, como oriunda do baldrame, tá? Olha só. E aí eu escuto muito, mas eu usei impermeabilização, né? Mas provavelmente Não foi adequado. não foi adequado, né? Vejo muito a questão também de absorção em fachadas, juntas de dilatação, isso acontece. E você, como projetista, vai também vai corroborar com a informação. Eu sempre falo que, e aí eu quanto projetista também, é o que eu tomo muito cuidado, a impermeabilização, onde que ela falha normalmente, né? É nos detalhes. O reforço do ralo, é a Exatamente. subida na parede, Exato. é a junta de dilatação, é a mudança de nível do ambiente interno para o externo, Exatamente. é aquela placa de painel solar que ninguém falou e daí Que instalou essa na instala- obra, né? Então, normalmente, né, quando eu vou fazer uma inspeção, seja numa casa ou até mesmo num prédio, esses pontos para mim são chaves para inspeção. E normalmente quando eu vou inspecionar é assim, não teve detalhe, né? Daí a água entrou por trás da impermeabilização, né? Ou rasgou a impermeabilização, até dependendo do como a impermeabilização trabalhou, né? Então, esses são os pontos chaves. E aí você me pergunta a origem, tá? Hoje mudou muito, tá? Hoje, para mim, o campeão, eu não sei, não vou conseguir dizer em porcentagem, mas diria que é mais que 50% com certeza. Um número exato eu não vou conseguir dizer. Que é execução, e não é execução de empresa de impermeabilização especialista. A empresa de impermeabilização especialista, raramente, quando dá algum problema, é algum equívoco que é transtornável e é fácil de resolver. É aquele... Todo mundo tem direito ao sol, né? Um lugar ao sol, mas é aquele cara assim, eu pinto, não desmerecendo ele, eu faço a instalação elétrica. Eu você faço faz... de tudo, né? E eu tenho maçarico também, se você quiser, né? Normalmente esse o profissional que eu vejo, o cara não tem o treinamento na impermeabilização. Então, daí você vai falar, por exemplo, pô, cara, mas você não fez aqui, existe um detalhe, inclusive, Ele tá vai no falar, projeto. Ele vai falar, Não, 30 anos e nunca foi feito isso, né? Então, é o cuidado. Então, execução. Projeto eu tenho visto, sim, é o segundo, inclusive, tá? E não é porque eu faço e você faz, e outros profissionais, nossos colegas que fazem, né? Mas projeto de impermeabilização é muito amplo, né? Vai muito mais do que achurar e dizer usar manta, usar membrana, né? É um estudo muito complexo. Começa já no estudo preliminar, né? Que você precisa compreender todo onde aquela construção, que não é um ser, mas é vai nascer como? Vai nascer, né? E como que ele está ali, todo o ambiente que influencia pode influenciar ele. Então já começa, depois vai toda a arquitetura, você entender. Aí você faz tudo para você entender, fazer um estudo preliminar. Com algumas opções, estudo de vida útil, né? E etc. Para depois ir para as outras etapas, que aí o bicho pega, né? A gente fala que é detalhar, que não é difícil detalhar, não é. Né? Não é simples, não é um negócio simples, não é o bicho de cabeça, mas onde erra porque quando não é compreendido que há uma necessidade de fazer aqueles detalhamentos. Tá? Aí, abrindo aí complementando o que o Kirk comentou, a questão da perícia e a questão da especificação também do projeto, né? Isso, como ele falou, né? Muito amplo o projeto de impermeabilização. A experiência, o conhecimento do profissional que elabora o projeto também faz toda a diferença. E eu não digo só impermeabilização, não é só conhecimento em sistemas ou materiais, mas conhecimento em sistemas construtivos, visão de obra, né? Porque às vezes... Materiais. O projeto vai aceitar tudo, mas é o que você falou, se você não conseguir enxergar como aquilo vai ser executado na obra, a dificuldade de quem vai executar, se é possível, se não é, você não consegue fazer um detalhe que seja viável para quem vai executar. Ou não consegue nem enxergar o detalhe. Exatamente. Que precisa ter naquele detalhe, Exatamente. né? Eu digo assim, sabe, gente, até vou entrar um pouco de novo na perícia e engenharia diagnóstica com aproveitar o gancho aí, né? Me assusta um pouco, tá? Porque assim, perícia já é um ápice, né, do esclarecimento técnico. Mas quando você entra na parte de atividades que tem numa perícia, que é inspeção predial e etc.,
você precisa ser bastante especialista no que você acabou de falar. Execução, materiais, Sistemas construtivos, projetos, leituras de projetos, etc. Às vezes eu até vejo, me assusta, né? Porque hoje a internet me aceita tudo, né? Às vezes as pessoas vendem treinamentos, né? Se torne um perito, né? E o salário é alto, hein? Salário... Ganhe não sei quanto por mês. Fulano fez 4K em uma semana. Exatamente. E como se fosse, assim, um negócio... E aqui eu não tô, gente, nem gerando um tipo de desmotivação. Quem quer entrar na área, ótimo. Sim. Mas se me perguntarem, se o Kirk fosse começar hoje na área com o conhecimento que ele tem hoje... Por onde começaria, onde começaria? Fora todos os treinamentos na parte humana que eu comentei com vocês, que eu tenho certeza que é essencial, eu começaria no entendimento de tudo isso que a gente acabou de falar, né? Em fazer cursos, por exemplo, o próprio Grupo IDD, o IB, a EI no Rio de Janeiro, fomenta muito isso também. Exatamente. Eles promovem treinamentos, discussões técnicas, né? E eu acho, assim, cursos curtos, tem que tomar cuidado. Eu vejo, assim, seja perito, né? Em 24 horas. Em 24 horas. Curso, pague assim, de 800 e poucos reais por apenas R$95, sabe? Claro, compra quem quer, né? Claro. Mas você não vai nem introduzir o assunto, gente, tome muito cuidado, porque eles vão vender como uma facilidade que as coisas são fáceis, só que na hora que você tá na frente, que você precisa chegar pro juiz e dizer assim, ó, não é em cima do muro aqui, ó, você tem que dizer, né? Ou, até eu já vi na parte de impermeabilização, né? Venha fazer o nosso curso, vai lá, 20 horas, 30 horas, que você vai conseguir fazer qualquer coisa de diagnóstico, inspeção. Gente, inspeção envolve vistoria, que já é um assunto muito amplo, né? Medições. Nossa. Ensaios que existem normas técnicas de calibração de equipamentos e de ensaios. Conhecer materiais, porque o juiz quer lá solução técnica, né? Conhecimento de processo executivo, né? E aí, eu tô falando só por cima, né? Procedimento de fiscalização, né? Então, envolve uma gama que eu não consigo entender se uma pessoa, né? Uma única pessoa pode ser especialista em tudo. Não tem como. Isso aí, não tem como. Então, eu tô dizendo assim, que compra treinamentos esses quem quer, né? Mas hoje tem instituições comprometidas. O IDD aqui, né? O próprio, como a gente falou, IB, né? Aí que dão treinamento, por exemplo, o IDD tem uma pós-graduação na área de impermeabilização de patologia. Ó, o Deluca e o Dyer precisam me dar créditos depois, né? Na parte de avaliações e perícias, que são 24 meses, que é o mínimo para dar um start, né? Então, a gente só fica essa reflexão. Exatamente. Tá? Mas é bem uma coisa que a gente sempre costuma dizer também, né? Quem fala que sabe tudo, não sabe nada. Isso é ruim, né? Porque você vê muito isso. Ah, não, eu vou te ensinar aí, ó, em 5 horas eu vou te ensinar tudo que eu sei. Cara, eu acho que bem todo mundo tem complexo. lugar, só de novo falando, né? Claro. Mas pode assim, a pessoa falar assim, 5 horas vamos dar um start nesse assunto. Uma introdução, prévia, um panorama geral. Mas se tornar um profissional nisso daí, área. você tem que tomar cuidado. Porque assim você pode estar entrando numa coisa que você se motivou a fazer e você se desmotivar por ser cobrado por não saber fazer. Exatamente. Né? Eu estou nessa área, já tanto na área de impermeabilização, reparo, estrutura e tal, já há bastante tempo, não quero falar em anos, né? Para não entregar... Aqui a gente não fala em idade, Isso é ótimo. E eu constantemente me admirei. Ontem eu estava na feira, ver coisas novas, né? Aquele tapetinho, né, para impermeabilização é legal, né? Produtos novos também na parte de reparo, recuperação, procedimentos, sabe? Eu me permito, né? A gente falou aí de currículo, mas para mim não serve nada o meu currículo se eu não contribuo com o meu próximo com o processo, né? Claro. Para eu chegar e falar assim, eu sou tudo isso, né? Para mim, tá invertendo valores, Exatamente. né? Agora, olha, o Kirk conseguiu entregar esse trabalho porque ele foi atrás das informações. E eu não paro no tempo, gente. Pode esquecer, porque isso para mim é um perigo enorme principalmente dentro da nossa área e principalmente na área de impermeabilização. Com certeza. Tem que se atualizar sempre, e essa dica que o Kirk deu é excelente, porque assim, realmente tem vários cursos, né? E não só curso, mas informação, live, a gente tem um pouco só de cuidado nesse filtro, né? Pra gente que já tá na área há algum tempo, até consegue, mas pra quem tá começando, né? E como que eu vou fazer, saber, né? É muito simples, assim, busque a área de atuação, né? Busque a experiência na prática, né? Porque posso citar um exemplo, claro, nosso aqui. Eu atuo na área, né, de projeto e consultoria de impermeabilização, venho da área de indústria, atuo muito na parte de projeto, consultoria e materiais.
Se eu tiver que dar uma aula de ensaios, eu não vou dar uma aula de ensaios, porque não é a minha praia. Eu vou chamar o Kirk, que é o que a gente faz, né, nos cursos. A gente, é uma disciplina complementa a outra, mas vai vir um especialista falar disso, né? Eu não vou lá falar de uma coisa que eu não sei, É que né? na engenharia a gente precisa ter um trabalho colaborativo. Sim, Com certeza. com certeza. Ó, Sempre. eu até reitero, né? Eu sou da área e estou na área de impermeabilização, mas se me perguntarem de BIM, eu tenho as minhas projetistas lá, né? Mas mesmo assim, vamos discutir BIM aqui? Não, não vamos, porque não é hoje não é minha praia, é delas, não é minha praia, tá? E outra coisa até, falando bem por cima até do nosso curso Obra Seca, a gente tá com 4 profissionais, porque a gente... Justamente E falando por de isso, uma residência, a gente não tá falando coisa ampla, né? O cuidado que a gente teve, assim, estamos trazendo 4 pessoas que sabem, que a gente entende que sabem falar, né? E sabem comentar, e sabem interpretar o assunto em questão, para dar melhores... A gente está querendo fazer o nosso melhor, obviamente, para trazer melhor informação para quem está acreditando nesse projeto. Exatamente, tá? exatamente. Isso é bem legal. Agora, uma curiosidade, Kirk, até com relação à qualidade que a gente tem visto aí das nossas obras, né? Algo que a gente sempre comenta também nos nossos episódios e é consenso aí entre os especialistas, né? Qualidade de formação de profissional, qualidade na obra. Esses problemas, você tem mais, assim, a questão da parte de perícia, ações judiciais, obras antigas ou inclusive obras novas? Normalmente a perícia ela envolve obras novas, né? Que estão na garantia ainda, tá? Normalmente, tá? Não é uma regra. Mas falando em termos de engenharia diagnóstica, eu tenho visto que as obras novas hoje têm apresentado muito mais problemas. Parece que as obras antigas, por exemplo, o meu mercado, que é a região de Curitiba, e o litoral de Santa Catarina, que é onde eu mais atuo, né? Obras mais novas, a gente fala obras entre 1 a 3 anos, tem apresentado muito mais problemas, né, do que... E já infiltrações, sabe? Infiltrações, né? 1 a 3 anos. Bem antes do 5, que seria a garantia do Código Civil. Código de Defesa do Consumidor e tal, norma de garantia, inclusive. E obras antigas, é incrível, né? Por exemplo, em Curitiba, você vai nos prédios dos anos 70... como as obras aguentam, inclusive, desaforo em relação à infiltração, né? Então, os modelos, claro, lajes maciças, por um lado era bom, né, em relação a isso, mas para o outro, por exemplo, passava-se tubulação ainda dentro da laje, então estragam a tubulação, você tem que arrebentar a laje inteira para acessar, que são inerentes ao processo da época. Obviamente que cobrimentos de armaduras menores, que daí uma umidade ambiente já acaba afetando e gerando, mas as obras antigas, pelo que eu tenho percebido, ainda aceitam mais desaforos do que as novas. Mas a antiga também, eu falo que é a história da sacola do supermercado. Você está vindo no supermercado com a sacola, você está aguentando. Não, vou levar tudo uma vez para não fazer 2 viagens. Você aguenta? Aguenta. Mas daí, quando se encontra um amigo no caminho para conversar, né? Quando você chega em casa, solta a sacola, tá cortando os dedos. A obra antiga parece que é isso. Ele aguenta, mas daí quando... A minha percepção, quando ela estoura... É de uma vez. É uma vez só, e aí o problema é muito... E aí existe uma cultura, né, pelo menos na minha região, talvez seja até em outras, que, se durou até agora 30, 40 anos, e começou a surgir agora, aguenta mais uns 40. Não, o problema, principalmente em infiltração, ela é exponencial. Começou a surgir... Ela vai numa velocidade. E numa velocidade assim, muito rápida. Não é linear, não, povo. Eu acho que vai uma linha assim, não é. Exatamente, não é isso aí mesmo. Uma coisa, assim, só abrindo um parênteses assim, o trabalho voluntário, que eu falo, né? Eu tenho um pouco de trabalho, assim, então eu ainda faço um trabalho voluntário aos finais de semana, né? Eu, com a Marisa, também sou da indústria, então 13 anos de ímpar, e eu faço esse trabalho eu dou consultoria, né, numa associação religiosa, né, de voluntário, e lá a gente vê muito isso que você falou, porque são edificações antigas, a tubulação dentro dos pilares, e aí sempre tem infiltração. E o que a gente tem que fazer em alguns casos? Matar a tubulação. Porque você não tem como mexer vai quebrar, abrir o pilar, não, estruturalmente é perigoso. Não né? dá. Não dá. Então eu falo, gente... Vamos tentar achar outra saída para água. Passa a tubulação por fora do prédio, né? Faz a boneca, faz o shaftzinho lá. E é isso que a gente tem feito em alguns casos, porque não tem como mexer na tubulação. Não tem. Em muitos casos, assim, o risco é inerente ao processo. Não vale a pena. Né? É muito maior. As consequências que você vai ter é muito mais grave.
né? Mas as Exatamente. frasezinhas são exatamente essas. Uhum. Não, mas tá aí 30 anos. Não deu problema até agora, gente. Dá pra segurar Deixa mais aí, um pouco. vazando aí dentro da estrutura. Gente, não. Não Vamos dá, né? resolver isso. Não, né? não dá. É Então, perigoso isso, né? É perigoso, eu né? sempre bato nessa tecla. Porque eles pensam assim, fazer uma... Tanto que lá tem várias sobreposições de impermeabilizações. Uhum. Uma vazou, vamos fazer a outra. Vai fazendo Uhum. várias. Uhum, Aí eu falo, gente, não é matar uma impermeabilização com a outra. uhum. Vamos fazer o correto. Não é Tira porque eu tudo, coloquei a é. impermeabilização aqui que eu posso deixar a água empoçada aqui que tá tudo certo. Não é isso. Isso aí que É, acontece então- é a lei do menor esforço, né? É. Então, vamos fazer rápido, funcional e gastar menos dinheiro. Não Exato. existe Rápido e milagre, né? barato. Não existe não, milagre. mas assim, e o cliente às vezes ele até é mal educado com você porque eu não te chamei para isso, eu quero que se valide que você aplicar uma implementação em cima da outra. E a gente tem, acima de tudo, ser ético. E Exatamente. a gente fez um juramento, inclusive, da Exatamente, profissão, né? exatamente. E eu procuro sempre... Eu não sou... Não baixou Buda aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é isso, né? Mas, no mínimo, responsabilidade. É a palavra que eu uso exato. muito em relação a isso. E tá? respeito aos usuários, na minha opinião. Com também. toda certeza. Eu me É. coloco no lugar, porque se fosse eu que tivesse, né? E daí deu problema. Puxa, por que a pessoa não me falou que ia dar problema, etc, né? Eu podia até ser grosso, que a pessoa, você tá, né? Mas não dá. Não dá, né? Você tá sendo... procedendo de forma equivocada, né? Atuando ou respondendo ou sendo coagido porque a pessoa tá... Não, eu te contratei por isso, já fugiu toda a tua responsabilidade profissional, né? Da tua responsabilidade profissional. Né? É isso aí. E até aproveitando o gancho, né, desses exemplos que a Gi citou, Uhum. antigamente o pessoal não pensava muito em manutenção, né? Então Uhum. desciam as tubulações dentro das estruturas, Uhum. acesso para manutenção zero, né? Ninguém Uhum. nunca pensou, poxa, essa tubulação pode trincar, né? Pode se Uhum. deteriorar. E aí, com a norma de desempenho, né, a partir de 2013, para as Uhum. edificações habitacionais, isso, né, se tornou Obrigatório. Né? obrigatório. Então, Uhum. assim, os projetos já nascerem, né, pensando-se na Uhum. manutenção para garantir vida útil de todos os sistemas Uhum. construtivos. Uhum. Nos processos ou no seu dia a dia, você encontra também, né? A gente sabe que a manutenção, dependendo do serviço, Uhum. a gente ainda está trabalhando muito isso no país, Uhum. mas deixar a manutenção a cargo do condomínio, que às vezes, né, é um síndico leigo, Uhum. pessoal. Existem causas, assim, de... o problema se deu pela falta de manutenção. Ou uma manutenção inadequada. Existe. Vou contar uma bem rapidinho, uma de impermeabilização, tá? Dias desses aí, talvez alguns meses atrás, no finalzinho do ano passado, um condomínio em Curitiba me chamou, né? Então, assim, tem uma laje grande, um prédio de 10 anos, né? E tá vazando água aqui na garagem, que tá gerando até aqueles estalactites. Eu fico pensando assim, né? Puxa, né? Deve... Porque normalmente feio assim, o negócio, tá né? feio o negócio. Você pode fazer uma inspeção com uma emissão de um laudo para entender por que aconteceu, né? Qual que é a tua sugestão de intervenção, porque a gente já tem bem claro, a gente vai acionar a construtora. O que você acha? Daí eu falei assim, eu acho parcial. A parte de esclarecimento técnico, acredito que eu possa auxiliar. A parte de acionar a construtora não é minha área não é jurídica, né? Apesar de na área de perícia a gente sempre está estudando, mas eu não me meto, tá? Mas, se você quer a minha opinião, pouco provável que vocês tenham algum sucesso. Porque quanto tempo tá... que faz uns 3 anos que tá acontecendo isso, mas piorou de 1 ano para cá. 3 anos é 7 anos, né? Que começou. Que já saiu da garantia. Da garantia, né? E aí eu cheguei, primeiro fiz a inspeção na garagem, fiz termografia, né? Fiz uma videoscopia que eu consegui entrar lá nos lugares, lá numas aberturas. Pô, e caiu uma cachoeira. Foi um dia que tava chovendo, inclusive uma cachoeira, papá. Bacana, né? Aí, fui fazer a inspeção na parte de cima. E aí fui olhar ralo e tal. Vi até que o ralo tava descolando um pouco da manta, mas coisa assim que é manutenção, né? E a consultora entregou, certamente, o manual do proprietário. Imagino, né, que o condomínio deveria ter resolvido e, por algum motivo, não fez. Só que eu achei estranho, porque no trabalho de perícia eu pego o projeto, inclusive, do condomínio, manual do proprietário, papapá, né? E olhando no projeto, quando fui na parte que estava vazando, eu olhei, mas aqui tinha um espelho de água. Mas não tem mais, tinha um deck de madeira em cima, né? Eu falei assim... Só que, mesmo assim, a gente, né, se coloca nos dois lados. Pode ser que o projeto original era isso, na execução foi feito outro. Verdade. E aí perguntei, falei, gente, foi isso que aconteceu?
Não, que tinha uns 3 anos pra cá, Ah. tinha um pessoal fazendo uma manutenção na nossa fachada e tinha um espelho de água aqui, né? Manta asfáltica, tudo bonito. A gente não gostava, por algum motivo. Resolveram tirar o espelho. Tiramos, e o cara tirou, o cara da fachada. Não, se tira, tiro. Passou lá um orçamento, aceitaram, arrebentaram o espelho de água. Arrebentaram toda a impermeabilização. Com certeza. Né? E colocaram o Não deck. refizeram. né? né? Então, isso é uma intervenção inadequada, tá? E a questão da manutenção foi isso, que além disso, juntas de dilatação com sujeiras, né? Daí a laje começou a trincar porque a junta ficou rígida, né? Os próprios ralos que eu falei pra vocês aí, que começava daí a gerar crosta, não tinha limpeza, e a manta Obstruído, descolando, não rasgando, mas descolando. Que isso, se você tem um manual do proprietário, de manutenção, né, como a própria norma diz, você tem todo o procedimento de eu fazer a minha vistoria, se eu ver que o problema... É igual uma cárie no dente, né, gente? Você não tem cárie a cada 6 meses. O dentista não fala pra você, vem aqui a cada 6 meses que eu vou tirar a tua cárie. Não. É pra fazer o quê? Uma inspeção, né, e uma avaliação. Né? Então, as pessoas... Nesse condomínio aconteceu isso, que além de não ter manutenção, que Ainda contribuiu... alteraram o projeto original. Ainda... Não, interviram, né, na situação. Daí, claro que eu dei a minha opinião. Falei assim, se vocês têm dinheiro sobrando, né, e não estão preocupados, provavelmente vocês vão acionar com a zona de Mas justiça. vão perder. E vão perder feio. Sim. Vão perder feio. Realmente. E chamaram ainda o pessoal de fachada para mexer na Bem impermeabilização. especializado. Mas é né? falta de orientação. É. Não tem o manual do proprietário, porque assim, puxa, deixa eu olhar no manual, como que eu faço manutenção, né? Ah, manutenção é assim. Não, mas eu não quero manutenção, eu quero tirar esse espelho de água. Então, no mínimo que eu tenho que fazer, que o próprio manual diz, qualquer coisa, você entra em contato com a construtora, tal. A construtora vai te orientar. Não faço mais, tá fora da minha garantia, mas eu te recomendo você procurar esse profissional, porque assim, vai afetar provavelmente a impermeabilização, afeta, né? Com certeza. E aí você tem que fazer a manutenção antes de você finalizar qualquer processo, fazer um planejamento dessa atividade. Exatamente, por isso que é importante sempre procurar Sim, com certeza. orientação profissional, né? E, o Kirk, falando aí especificamente perícia e impermeabilização, como você mesmo comentou, e a gente da área sabe bem, impermeabilização a gente tem muitos fatores que contribuem para problema. Então, assim, diversas, né? Diversos, inclusive, às vezes a soma deles, né? Que é o que você comentou. Como que você, como especialista, e tem que fazer toda essa investigação, como que é o processo? Como que você começa a investigar um problema quando você precisa relacionado à impermeabilização? Qual que é o seu processo, né? Tá. Para fazer essa avaliação. Primeiramente, eu vou sempre faço uma visita no local, né? Para compreender. É igual o médico, né? Você tá com uma dor, ele vai fazer Vai examinar o paciente. Examinar e muitas vezes fazer uma anamnese. Mas eu não faço no começo uma anamnese sem fazer eu fechar o serviço, obviamente, né? Mas fechei o serviço, vamos dizer, tá fechado o serviço, vou até o local, né? Que eu já fiz uma primeira avaliação para entender o processo. Então, eu divido assim, vou fazer uma vistoria com uma inspeção, e a inspeção, ela varia porque você vai ter que fazer medições, né, levantamentos quantitativos, entendimento de causa, tá? E o registro, obviamente, que a inspeção, né, porque às vezes a pessoa só faz isso, ele vai lá, só tira a foto, é uma parte do processo, mas é uma parte mais simples, né? Eu faço uma inspeção. E solicito... É aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho que entender se é um projeto, materiais, execução e tal. Então, eu solicito o máximo de informações. Então, eu solicito projeto, por exemplo, se é um condomínio, ata de condomínios, manuais de proprietários, né? Manual de proprietários, às vezes tem as especificações, manual de manutenção, registros, né? De manutenção. Então, tudo isso de documentação. Projetos, por exemplo, projeto não é só arquitetônico, eu preciso entender se tem, por exemplo, nesse caso, o projeto de impermeabilização, onde eu vou verificar se há um problema de projeto, né? Raramente entra em conta, porque as obras, agora que está mais comum um projeto, sim. né? Mas os poucos que eu peguei, né, sempre projetos muito bem feitos, e os que eu peguei sempre foram projetos aqui de São Paulo, né? De empresas de São Paulo. E aí, daí vou também procurar entender quem que executou. A mão de obra foi da construtora, ela é uma mão de obra especializada. Foi treinada, é especializada, foi contratada, etc. Né? Então, é tudo não para tipo, foi você que errou, não é isso. Mas é para gerar uma rede de informações de possíveis causas. Você coleta
todos os dados possíveis para poder fazer essa Não é, por isso que eu avaliação. falei, um trabalho de perícia não é 20 horas É. para você fazer, sabe? Você compreender todo esse processo, esse entendimento e outra, você recebe um monte de informação, você precisa interpretar. Sim. Verifica a possibilidade de fazer ensaios, porque às vezes Isso você é não legal tem também. projetos, não tem nada. Mas Como que precisa você vai escrever. saber o que tá lá embaixo, né? E impermeabilização é pior ainda, porque você, vou quebrar para acessar a impermeabilização, quebrou, você pode ferrar a impermeabilização. Não tem nada e você gerou um problema. Tá? Ainda abriu buraco para entrar mais água Pra- ainda, né? Exatamente, Ainda né? deixa lá, exposto. Material é muito importante, entender? E eu vou muito, por exemplo, quando é condomínio, caso de condomínio, né? Pode ser indústria também, muito a questão de interferência do usuário, tá? Se o usuário, ele fez alguma coisa e não contou, às vezes as pessoas, né? De novo, responde as experiências delas, né? Às vezes ela conta o que ela quer que se escute. Sim. Né? E aí, quando você vai no local, você vê, pô, mas você não me falou isso, não me falou aquilo, e aí você busca essas informações, tá? Então, a grosso modo, é muita coisa pra você fazer, né? muita coisa. Mas esse é o trabalho que eu me planejo para fazer, tá? Muitas vezes não vou sozinho, né? Tenho colegas, né, que contribuem, né, comigo, né? E a gente faz o serviço em conjunto, junta mais de uma especialidade e a gente faz o trabalho junto, tá? Show de bola. Interessante. Bom, você citou aí que você vê a possibilidade de ensaios, né? Quando há possibilidade. Quando você vê tem uma possibilidade, não tenho projeto, não tenho nada, preciso de ensaio. Uhum. Quais são os ensaios mais comuns que você costuma a pedir aí pro pessoal? Eu acabo fazendo, né? Muitos desses ensaios. Obviamente, né, as pessoas me perguntam, quais ensaios que você indica? Eu sei que o queridinho da vez é a termografia. Esse tá? sim, tá Tá em fomentado alta, aí. tá em alta. né? Termografia, pessoal, é bem legal quando ele é bem calibrado. Uma vez eu fui numa obra fazer um laudo, que eu levei 20 minutos para calibrar a câmera termográfica, para fazer o ensaio em 3 minutos. Até a dona da casa falou assim, nossa, 3 minutos de ensaio? Eu falei, não, 23. Porque se eu não tivesse Sim. usado esses 20 minutos para calibração, provavelmente eu não teria encontrado resultado, aqui né? o coletado dos resultados, né? Então, a termografia, ela é muito legal, mas como qualquer equipamento... Eu sempre falo que ensaio é assim, 50% é o equipamento, 40% é uma boa calibração e 10% é você saber interpretar, tá? Olha a Porque- importância da calibração, né? Claro, Sim. porque a Nossa. pessoa assim, nossa, eu preciso entender, ele acha assim, que legal, isso que você tá vendo, mas é fácil interpretar uma termografia. Talvez seja, para alguns, né? Mas até você entender que foi mal calibrado, que aquele resultado que você está lendo não é um Resultado confiável, né? confiável, né? Entra nesses 10% da interpretação. Então, 50%, sim, é um equipamento de uma procedência conhecida, confiável, né? Eu, por exemplo, sempre mando calibrar minhas câmeras termográficas uma vez por ano, né? Não é barato, mas se torna confiável. 40% é a calibração. Por exemplo, quando fala de termografia, obviamente o assunto é muito amplo, tá? Desde o ângulo de abertura, a emissividade, a temperatura refletida, é o horário que você está fazendo, é o ambiente que você está fazendo. E às vezes as pessoas falam assim, pô, eu comprei uma câmera termográfica e, gente, eu não estou desmotivando também, sabe? Mas é legal. Mas saiba, imagine se um médico, né, vai te operar e ele não sabe usar o bisturi. Na verdade, não é ele que faz a abertura, né? Mas se ele não sabe acessar, usar lá as broquinhas que ele tem que usar, né? Eu acho que é assim. Olha o quanto é perigoso, né? Você fornecer um Demais. resultado assim. Pensou? Então, a termografia, sim, é uma, mas existe videoscopias, né? Que é igual uma endoscopia para acessar locais, tubulações, aberturas juntas, etc. Existe o traçador químico, que também é um pouco queridinho, né? Também, Que é verdade. bem legal. Geofone é legal. Daí tem alguns um pouco mais modernos, georradar, que é para você identificar vazios atrás de estruturas, né? Resistividade elétrica, que pode ser utilizado, inclusive, para você identificar se, por exemplo, usar um redutor de permeabilidade Que num legal. concreto, se ele está Nossa, isso é ativo legal, hein? ou não. Porque é perigoso, sabe por quê? Isso é legal. Eu já peguei uma perícia que, que a casa era um juiz, e o juiz falou assim, legal, comprei esse concreto visando durabilidade, a concreteira me forneceu, mas quem que disse que esse produto está funcionando? Quem prova que ele Quem tá prova? aí, de Daí verdade? chegou lá uma pessoa falando, não, porque esse produto tem um corante reflectivo, né, que se você jogar não sei o quê... O juiz falou, não, você não entendeu a pergunta. Ter corante refletivo, dizer que ele tá aí, eu não tô dizendo que talvez ele não esteja aí, talvez sim, mas quem tá a pergunta foi outra. Eu quero saber o que tá aí com esse corante refletivo. Está sendo eficiente? Ele tá sendo eficiente. Olha eu só. acho que a ideia do corante refletivo é muito boa, tá? Não sou contra, acho que é bem legal para mapeamento, fiscalização de obra. Principalmente durante, né, a aplicação, né? Mas para resultado não é isso, tá?
Então, a gente faz, por exemplo, ensaio de resistividade, que o método da resistividade ela pode ser comparada com a facilidade de penetração de agentes agressivos na estrutura. Então, um certo resultado você consegue comprovar, inclusive, se está tendo ação. Então, são alguns ensaios que a gente pode utilizar Legal, em relação a isso. Muito legal. Interessante. Agora, uma dúvida, assim. Por exemplo, você tá vendo lá, eu já vi alguns casos que eu acompanhei. Você olha lá embaixo, vê que tem a infiltração e a ferragem já está até exposta, inclusive. Você tem algum ensaio que comprove... Não sei, tá? É uma pergunta eu realmente não sei. Que comprove o tempo que essa corrosão tá ocorrendo? Ou você tem uma ideia, por exemplo, sei lá, quanto tempo, quanto já corroeu, quanto essa armadura tá... Esse é um tipo de um ensaio que você só consegue retirar a amostra e mandar para o laboratório, tá? Tem que ser destrutivo, no caso. Tem uma retirada da amostra e mandar para o laboratório, né? Mas você consegue fazer um ensaio, por exemplo, um ensaio de potencial de corrosão, é um ensaio legal, que você consegue saber se as regiões em volta... Também estão no processo. Estão no processo. Vou contar um exemplo bem também rápido. Uma vez num shopping center me chamou a atenção que era um fast food, que tinha uma laje que ele jogava água numa laje, e essa água passava e ia para uma loja de perfumes. Nossa. E fazia assim, e cheiro Estrago, de bolor, né? Imagina, o chamativo da loja de perfumes é o cheiro. cheiro. Né? Aí chegava, nossa, cheiro de bolor. O cheiro de bolor, né? E aí eles me chamaram, o shopping me chamou, né? E aí, quando eu fui fazer a inspeção na parte de cima, não, a gente não impermeabilizou, mas não passa pelo concreto e tal. Eu fui fazer a termografia. Antes de você falar também, uma coisa até mais legal. Quando eu fui na parte de baixo fazer a termografia, um bolsão de água, e eu fui fazer um ensaio de potencial de corrosão. E pelo resultado, eu tava dizendo que era corrosão por cloreto. Nossa! Eu também fiz a mesma coisa. Eu falei assim, tipo, nossa! Dentro de um shopping, dentro né? de um shopping. Eu achei assim, nossa, eu falei, é impossível. Acessei uma armadura, tava nossa perda de seção, né? E eu falei, por quê? Quando eu cheguei na parte de cima, tinha um tubo que trazia essa água e jogava na laje. Eu joguei a termografia calibrei e tal, e eu tava vendo era água quente, não era água fria. Caramba. Daí eu falei, mas é água quente? É água que sai lá da... Quando eu fui seguir a de sequência... onde vem essa água? Era num tanque que eles lavavam as grades de batatinha frita com sal. E aí tava explicado, né? Caramba. Porque era a concentração de cloreto e com água quente ainda que pode potencializar, né? Olha então só. o ensaio de potencial ele ajuda nisso, nesse caso. Legal, tá? legal. Interessante isso. De bola. Mas vê como que é importante a experiência, né? Você vai puxando, né? Que você fala, não tem sentido, né? Não tem sentido. Mas me assustou também. Me assustou quando eu falei, pô, mas não faz sentido, porque eu pensei a mesma coisa que vocês pensaram. Eu estou num shopping. Curitiba tá 1.000 metros acima do nível do mar, não tem nem influência de maresia. E dentro de um shopping ainda, né? Não tem. Né? Então foi isso que aconteceu. Caramba, né? Que doido. Mas que o povo é artista, eles gostam de fazer umas artes assim. É o desafio nível hard que a gente fala, né? E os níveis, gente, assim, pra mim, particularmente, os níveis hard que são os legais, sabe? Que a gente aprende mais, né? Que a gente aprende mais. Eu falo assim, tem um professor meu que era coronel do exército, ele fala assim, a gente vai criando casca, né? É verdade. Então, é isso que a gente vai evoluindo na profissão. Eu sempre falo isso também, que a gente aprende com problema, né? Que se as coisas estão andando muito bem, você não aprende. Você já tem o arroz com feijão lá diário, tá beleza. Exatamente. Agora vem um problema pra você resolver, você fica doido, né? Bom, então, assim, a gente falou, a termografia, você deixou bem claro aí, que eu até anotei, eu adoro nossos episódios, a gente sempre aprende tem muito. Uma aula a gente aqui, aprende né? muito. Então, ele vai muito de equipamento, calibração e o seu conhecimento, né? Não precisa ser equipamento assim, para nossa área de engenharia, parte interna, tá? Não tô falando fachada, nada, tá? Tô falando mais as partes, o feijão com arroz da termografia. Equipamentos, às vezes, simples, eles dão bons resultados, tá? Você não precisa... Eu não gosto particularmente, por exemplo, e não estou fazendo uma propaganda contra, os que são utilizados em celular, mas é porque eu não me acostumei e acho mais complicado de calibrar e etc. Existem equipamentos em termos de resolução, abertura da lente, como eu falei para vocês. Mas, é isso que eu falei. Primeiro, um fornecedor confiável. Segundo, invista em treinamento para calibração, tá? Eu já peguei laudo, perícia, né, que o cara chegou... Eu fui participar, não como perito, fui como assistente técnico da pessoa. E tinha infiltração na parede, que vinha da fachada. O perito chegou lá com uma câmera, então ele ligou a câmera, só pegou, tirou da malha e ligou. Não tem infiltração aqui. Eu falei, você não vai colocar isso no laudo? Não, não tem. Fiquei quieto, falei, deixa ele colocar no laudo. Na hora que ele colocou no laudo, eu falei assim, cadê a norma, citei a norma de termografia,
cadê a calibração, né? Como que você... esse equipamento, cadê o certificado de calibração do equipamento, né? Mas mesmo se não tem, cadê a sua calibração em campo? Qual foram os parâmetros de pedir emissividade, temperatura refletida, papapá e tal. Aí ele tirou, né? Na segunda parte dele ele tirou. Deixa quieto, não Melhor vou deixar colocar. quieto. Não vou discutir, não. Não, porque ele está apresentando uma informação que Que pode pode ser virar uma inverdade. contra- Exatamente, pode porque virar ele contra ele estava mesmo. dizendo que a pessoa estava reclamando que existia uma informação que de fato existia, que ele não indicou, que só faltava falar assim, olha, isso aí é, entre as frescura, não existe. Só que ele tem que comprovar, e olha, eu fiz Exatamente. tudo certinho, e olha, de forma... Existem outros equipamentos, tá? Até medidor de umidade superficial que você coloca, Sim. que você pode comprovar isso, tá? Legal. Bom, então, a gente já viu aí que o grau de experiência de quem faz o ensaio impacta totalmente no Com resultado. toda certeza. Você, assim, nesse seu meio de pessoas, né? Nossa, às vezes eu dou umas gafes aqui, né? Você encontra muita gente, assim, com um resultado, que nem esse caso aí. Vou colocar, você já anulou muitos com Não, esse tipo de resultado? Pela falta anulação de que fala, né? experiência. Eu falo contestação, que a gente fala, né? É contestação, são termos jurídicos já aí, ó. O que eu digo? Já, tá? Mas não só em questão da termografia, eu já vi assim, a pessoa perguntou numa sombra, né? No lugar, mas lá já tá uma sombra, e daí, aqui tem infiltração, não tinha nada a ver, né? Mas já vi até com o próprio traçador químico, sabe? A pessoa assim, eu joguei um traçador aqui e tal, fui na parte de baixo, refletiu, e às vezes não tinha nada, era uma reflexão de uma tubulação, era infiltração, não era nem reflexão que estava acontecendo. Infiltrava a água de uma tubulação, que era o problema, era a tubulação, não era a laje que estava impermeabilizada, que era o que estava sendo discutido. Mas a pessoa colocou uma foto, refletiu. Eu falei, não é dessa forma que reflete, isso aí é água, nem tem reflexão, inclusive é transparente. Então a gente já pega situações como essa, né? Então isso é tudo um planejamento de como fazer esse ensaio. Eu acho que deveria ter feito na tubulação que não foi feito, por exemplo. Até usar um corante de outra cor, enfim, né? Então eu já peguei, por exemplo, a gente fazendo medição de umidade superficial e que encontrou 70% de umidade, sendo que o equipamento dá 8%, 10% de medição, né? Caramba. Como que ele chegou nesse resultado? Não sei, mas aí você vê que não é o processo. Existe uma medição da umidade interna, que é por sonda, é um outro processo, mas não foi o processo que ele fez. Ele provavelmente leu a umidade do ambiente, sabe? O equipamento dele provavelmente leu a umidade do ambiente, e ele achou que era a umidade do piso. Então, são alguns erros que a gente já pegou, tá? E é engraçado que nem a gente falou várias vezes aqui, você pode estar prejudicando uma outra pessoa pela sua inexperiência, né? Isso. Então, por isso que é importante a gente sempre se capacitar, sempre estar aí estudando, procurando saber. Eu acho que isso Eu acho que não é nem má fé, tá, gente? Em muitos Falta de casos. conhecimento, É falta né? de conhecimento mesmo, Falta tá? de conhecimento. Exatamente. Eu tinha um amigo que ele até faleceu já. Acho que talvez você tenha conhecido, Conheci. o Ricardo Vilela. Ele trabalhou no Fosrock, trabalhou na Ricardo Penetron Vilela, muito sim, tempo, sim. E ele falava assim, Maria, seu pior erro é o erro por ignorância. E ele Uhum. falou assim, não é o erro, ele falou, não tô falando de ignorância de falta de educação, não, ignorância de falta de conhecimento. Sim. Porque a pessoa nem sabe que tá Mas sabe errando, que eu acho que é o ela não pior tem a de- consciência. Sabe Eu quando falei, que a gente, pessoa vira PhD nesse assunto? Quando ela não sabe, e ela sabe que ela não sabe, né? E aí ela insiste Em continuar, em né? continuar. Isso é pior. Daí eu já acho que é uma falta de má fé. É uma má aí, fé. aí é sim, má fé, é má fé, é má fé, né? aí é má Então- Com fé. certeza, porque se eu não sei, eu vou procurar É. estudar para eu saber. Falar, É. pô, não deu certo nesse, então vou parar, vou estudar para tentar fazer um próximo. Com toda certeza. É. Com Né? toda Eu certeza. Eu sempre conto o caso da implementação que a gente teve em BIM, né, na Uhum. Imper Solutions, Uhum. que eu fazia questão, assim, e depois eu vi que, falei, cara, né, vi outros profissionais, o pessoal Uhum. atuando de forma totalmente diferente, mas Uhum. exatamente nesse sentido que a gente tá falando. Antes de implementar, eu falei, não, eu vou treinar a equipe, eu vou estudar o processo, porque eu não quero chegar e falar, eu quero implementar a BIM para impermeabilização. Uhum. Eu quero Perfeito. conhecer todo o processo, Uhum. o que consiste o BIM, qual que é a Uhum. diferença de desenvolvimento, Uhum. não só na minha disciplina, mas para o projeto em geral. Aí fui Uhum. estudar, fiz curso, tô terminando pós. Falei, pô, agora que eu já sei, eu posso contratar um consultor, porque eu não Uhum. vou ficar na mão. A Claro. hora que ele colocar, beleza, mas por que isso? E questionar as coisas e conseguir. Mas é naquela linha de falar, eu só vou fazer algo que eu tenho
certeza e domínio. E hoje a gente vê que as pessoas não estão assim, né? Aí depois eu vi que tinha gente, faz bem, mas aí entrega um 3D. Faço bem, mas eu não modelo nada. Terceirizo tudo. Falei, poxa, então... Tem alguma coisa tá mudando, né? É isso que eu digo, sabe? Às vezes as pessoas... eu tive um aluno que falou assim, professor, eu quero começar com um projeto de impermeabilização. Legal, né? Ele tá começando a pós do IDD, antes de ele começar com o negócio. Ele tá terminando uma pós, né, no IDD e tá começando uma outra agora de impermeabilização para entender o processo. Eu vejo muitas vezes que as pessoas... Eu já vi, tá? Eu tô dizendo do projeto de impermeabilização, mas já vi em outras áreas. Em outras áreas. Às vezes a pessoa tá frustrada dentro da empresa que essa pessoa está, né? Em alguns casos, vou sair e vou abrir uma empresa e vou fazer projeto. Vou ganhar dinheiro com projeto. Às vezes dá certo, né? E eu não quero desmotivar sonhos aqui, longe disso. Mas às vezes as pessoas são tão cheias de certezas e o mundo da impermeabilização e do projeto, ele é muito mais amplo, talvez que a gente comece a perceber que a pessoa não tinha ideia que era amplo, né? Exatamente. Eu perdi projeto para um aluno em Curitiba e não tem nenhum problema para isso, tá? Eu falo, não tem nenhum problema para isso, né? Não, mas não tem nenhum problema para isso mesmo. Mas eu tive que refazer o projeto, né? Porque eu tinha cobrado um valor X, era para um órgão lá de Curitiba. Ele não sabia que ele estava concorrendo comigo, não tem nada a ver. E eu não sabia que ele estava concorrendo comigo, eu só fiquei sabendo depois. Que, você não ganhou o projeto. Quem ganhou? Foi o fulano. Eu falei, não conheço a empresa, fui atrás. Foi aluno meu. Mas nem sabia que ele estava fazendo o projeto. Mas fiquei na minha, porque faz tempo que eu não falava com ele, talvez ele se especializou e tal. E obviamente que o projeto não saiu de acordo, né? Porque ele não tinha se especializado, obviamente, por causa disso, né? Ele fez porque achava que era simples, era uma laje de uma cobertura e abóboda e tal, e não deu certo. E aí eles me chamaram, você pode fazer o projeto? Eu falei, eu posso, né? E eu não vou fazer projeto para corrigir, vou fazer o meu projeto. Né? Então são experiências como essa, tá? Isso são exemplos clássicos, assim, sabe? Isso é bem importante, né? Porque a gente, assim, eu falo por mim, né, Gisele? Eu penso tanto para fazer uma coisa, porque eu quero que ela dê certo. Que nem você falou, não é desmotivar o sonho de outras pessoas. Se eu tenho um sonho, eu tenho que correr atrás para que ele dê certo e eu não me frustre. Porque a frustração acaba com o ser humano, né? Então, que nem quando eu me desliguei da empresa de digital, todo mundo falou assim, você vai virar projetista agora? Eu falei, não. Mas não teria problema virar, né? Não teria problema. Mas assim, não era minha, naquele momento não era o que eu queria fazer. Eu falei, não tô preparada para fazer isso. Então eu tenho a ciência. Você sabe que você tá falando a verdade, que eu li você agora, né? Você tá falando a verdade. Você sabe Ela que eu acho? assim, que eu tô aqui do lado. Será que o pessoal que tá assistindo esse podcast, será que eles ficam agora ficaram lendo o podcast? Eu quero ver se ele tá. Né? Vamos começar a ver os antigos só, vamos ver se eles estão falando a verdade. Vamos ver, eu vou começar a ficar amarrada. O importante é assim, não é um gesto só, tá? Eu dei um exemplo bem grotesco. Um contexto bem amplo, tá? Foi bem, não vou dizer grotesco, né? Quanto a isso, tá? Mas assim, bem simples o negócio. Tá? Pessoal, se vocês quiserem ler a gente, vão estudar. Exatamente. Mas é isso mesmo. O pessoal todo perguntou. Aliás, todo mundo questionou, até você, né? Então, eu falei, não, gente, não estou preparada. Quem sabe se um dia eu estiver, o dia de amanhã não pertence a mim. Exato. Mas... se você se sentir confortável, achar que é legal. Hoje não é o meu momento, então... Mas, agora a gente vai para a nossa última pergunta. Estamos acabando. Poxa vida. A gente agora quer ouvir de você dicas. A gente já ouviu várias dicas hoje, né? Mas a gente quer que você deixe aí uma mensagem para quem quer se especializar aí nessa área de perícia, talvez, ou na área de impermeabilização. Então, deixa para mensagem aí para os profissionais da área. Eu tenho um colega que sempre falava assim, né? Mais ou menos assim a frase dele, né? Aprender para conhecer, né? Desculpa, comecei errado. Era conhecer para aprender. Vou me retratar. Conhecer para aprender, aprender para fazer. Tá? Olha, legal. Então, gostei dessa, hein? Um amigo, o professor engenheiro Sandro Mendes, né? Tenho muita consideração por ele, aprendi e aprendo muito com ele, né? E ele levava isso para os alunos, tá? Não queiram ser afobados, né? É o típico assim, colocar a carroça na frente dos bois. Se você quer fazer, naturalmente o seu caminho vai ser aberto, vai ter um trajeto, tá? Eu, particularmente, o que eu já comentei com vocês, que o meu conhecer para aprender e aprender para fazer é estar constantemente, primeiro, ser humilde, né? Aprender a escutar,
ter tempo, né? A gente está numa era muito digital, Verdade. né? Largar as partes, porque a parte digital você pode absorver coisas, inclusive, que não tem nada a ver com o assunto. Eu gosto muito, eu falo até para os alunos, né? Eu gosto de material físico, livro, etc. Eu gosto de ler. Também. Né? De Eu rabiscar, de marcar rabiscar, página, né? Exato, né? Então, estudar, né? Nunca é demais buscar informações de quem é mais, mesmo que essa pessoa seja mais nova que você, que às vezes existe essa, né? Existe. Um certo preconceito, mas ela tem um conhecimento maior, Em né? determinados assuntos, né? É importantíssimo ter essas informações, tá? Então, a atualização nunca é perdida, tá? Essa é a primeira dica. E para mim, né, isso vem da PNL, né? Corpo e mente formam um sistema só. Então, e ambos se influenciam. Então, você cuidar, já falou da mente, informação, mas cuidar do seu corpo, né? Beber muita água, né? Fazer atividades físicas, também vai te auxiliar, inclusive, na sua vida profissional. Na perícia é essencial, porque você vai andar bastante. Então, você tem que ter um bom condicionamento. Andar, subir escada, entrar em caixão perdido, agachado. Exatamente. Né? Se arrastar e tal. Então, corpo e mente, pessoal. Se eu puder, né, e contribuir dessa forma, pense nisso, né? Pense em você profissional e como pessoa, né? Que quer ver os seus filhos, seus netos e o planeta crescendo, né? Para muito mais tempo. Essa é a minha, se for uma mensagem, é a mensagem final. Tá? Que legal. Fala assim, Kirk não é só engenharia, não, é Né? cultura. Eu achei que ele ia pegar bastante na técnica, não sei o que, foi... Kirk é geral, cultura. Tem que ter o equilíbrio, Tem que ter né? o equilíbrio. A palavra é equilíbrio, porque equilíbrio. tudo na natureza se equilibra, e se você não tiver equilibrado, você uma hora vai espanar, que a gente fala, né? Exatamente. Tá? E essa pandemia mostrou muito que se Com a gente não certeza. tem a saúde mental, a corporal vai junto pro ralo, né? Com toda certeza. Então, é complicado mesmo. Nossa. Mas olha, eu gostaria até de deixar também uma sugestão, né? Se que é válida aí para o nosso mais novo patrocinador, IDD, que a gente faz parte aí dos cursos. Poxa, eu acho que seria muito legal um curso de extensão de perícia. E digo mais, um curso de extensão de ensaios para impermeabilização com o professor Kirk. Eu vou me inscrever com certeza no de ensaio. Eu também vou, gente. Vale a dica. Vamos ver se o Dai e o Deluca absorvem. O Deluca vai falar assim... Marecinha, espetacular, né? Exatamente. Eu já tenho uma listinha de curso então, para mandar lá para eles. então, Falar, gente, vamos. O cara, vamos e aproveitando, aprender eu posso fazer um merchan? Com Claro. certeza. Então, a gente está com as inscrições abertas ainda, né? Maressa, o Anderson e o Alexandre, né? Com o nosso treinamento, que é a sua obra seca, do projeto à manutenção. Quando a gente fala do projeto à manutenção, passa por projeto, materiais, execução, manutenção, fiscalização, né? Ensaios. Então, e finaliza com uma introdução ao BIM, né? Que não é o objetivo do curso, mas é uma introdução ao assunto. É um curso, não é porque a gente está elaborando, mas a gente está desde junho do ano passado, né? Trabalhando com esse curso. Não somos donos da verdade, mas estamos fazendo o nosso melhor para trazer as melhores informações. Eu diria assim, sabe, não é porque a gente está fazendo o curso, mas se eu sou um profissional que estou iniciando da área, é um curso que eu faria eu começaria, toda a questão de me esforçar e fazer, sabe? Para estar nessa área. Mesmo que eu não atue com impermeabilização, mas que eu atue com obras, por exemplo. Né? Para entender o processo, o processo e etc. Eu diria que é imperdível mesmo, tá? Eu com toda certeza, eu estaria nesse curso aí. Tá? Com certeza. E é importante isso que o Kirk comentou, assim, não só para quem quer atuar na parte de impermeabilização, mas quem faz gestão de obra, perícia, assistência, entender o processo da impermeabilização, que parece algo simples, e a gente vai mostrar que nem tanto, né? Você tem que conhecer todas as etapas e todas elas são fundamentais para ter um bom desempenho da impermeabilização, precisa ter essas informações. E o que é legal do curso é que, como a gente tem profissionais do dia a dia, cada um, né, com a sua expertise dentro ali da experiência da sua área,
a gente vai trazer não só conteúdo de conceito, mas experiências do dia a dia. Isso. Que nem o Kirk comentou aqui, altas dicas, né, do Oh. que ele faz, como que isso vai ser visto também no curso. Então, vai ser um curso Na parte de muito projetos, legal. né? Na Isso, parte de execução, materiais, com o Alexandre, que é um isso. cara, pô, mais de 20 anos, o Anderson, né, na parte Isso. de materiais. Então, Isso mesmo. vai estar muito bacana, pessoal. Não percam a oportunidade, já se inscrevam aí no curso para garantir Você sua colocou o vaga. link aqui, né? Colocou Vamos o link. colocar, Vamos. vai tá aí no, na, Claro. na Eu gosto do descrição, dedinho, pessoal. porque nunca tá no dedinho, tá sempre nas legendas. tipo tá? aqui, ó, tá aqui o Tá link. aqui, tá aqui o link. Essa tá aqui. exatamente, né? Não é aqui, gente. Ou podia fazer, ó, esse link aqui, ó, né? Aí tá aqui Né? embaixo. Tá aqui É embaixo. sempre assim. Mas É. o pessoal vai pôr o link aí e Isso. com certeza a gente Isso se aí. encontra no curso também. Kirk, agradecer mais uma vez por Obrigado. você ter vindo, ter nos privilegiado aí com a sua experiência brilhante, compartilhar conhecimento com a gente, dedicar um pouquinho do seu tempo nessa passagem por São Paulo aí, de vir aqui estar com a gente. Muito obrigada de verdade. Eu amei, aprendi muitas também. coisas e o papo foi ótimo, excelente. Eu Ficamos agradeço honrados. o convite, fico de novo lisonjeado de estar aí na frente das Engenheiras Notáveis e sucesso para vocês, né, no canal aí, que dê tudo certo e outras oportunidades, se puderem, eu puder, se entenderem que eu posso contribuir, estou à Com disposição. certeza, Claro, com pode ter certeza certeza. teremos outros temas aí para Pode ter explorar. certeza. Já tem uma listinha, né? Já, com certeza. Deixa sua rede social também, das empresas, para o pessoal te Sim. seguir e acompanhar seu dia a dia. A empresa de laudos, né, e perícias e consultoria em impermeabilização, né, é @Concrete Engenharia. É Concrete Engenharia. Vai ter 2 E, vai encontrar 2 Es ali, né? E a empresa de ensaios, né, em inspeções, é a Bruque, mas ela é @Bruquesa, é BRUKESA, fica Bruquesa. tá? Legal, show Legal. de bola. Pessoal, acompanha que tem altas dicas lá. É isso. E já se inscreve no curso também, que Com tem lá, não certeza. tem o link? Tem o link lá, então. claro. Com certeza. Acessa o Grupo IDD, né? @Grupo IDD, também você também. consegue lá, né? Se preferir acessar pelas redes sociais, @Grupo IDD, você vai conseguir também. Exato. Tá? Isso Vai aí. ter esse encontro aí. Tá? Gi, @engenheira Gisele Azevedo. Gisele com com I. I sempre. @MenezesMar. @Impersolutions também, que é nosso patrocinador. E eu sempre, né? Eu sempre esqueço, né? Do patrocinador que eu represento aqui. @Impersolutions e principalmente @Engenheiras Notáveis. Não deixem de seguir nossas páginas no Instagram com os nossos cortes, nossas dicas, nossas matérias. E também no YouTube, as plataformas, né, Gi? Plataforma de streaming. Não tem desculpa, hein? Não, não, posso assistir YouTube, ela está Ouve no no trânsito, tá ali. Spotify, tem no Deezer, estamos na Amazon também. Isso aí. Bom. Sigam lá e ouçam, né? E fiquem atualizados aí por dentro aí dos nossos conteúdos. Isso aí. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, pessoal que acredita, né, na causa, apoia. Isso aí, Procrio, Suprema, Impersolutions, IDD e Soncine. Sigam eles também nas redes sociais. né? Muito Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada aí, patrocinadores e pessoal que esteve conosco. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.